secretoras. Esse é o tipo de epitélio. Tudo bem? Os cílios vão bater em direção ao útero, né? Tá, então a membrana mucosa está aí presente. Quanto mais projeção tiver para a luz, mais próximo ao ovário essa tuba está. É o segmento mais próximo ao ovário. Quanto mais distante ou mais próximo ao útero, menos projeções vai ter. Tudo bem até aí? O tamanho da luz, a mesma história. O próprio tamanho diminui também. Quando vai em direção ao útero, diminui até ficar muito pequeno, né, essa luz. A parede muscular, como que ela se comporta no infundíbulo? Praticamente ela não está organizada, tem poucas células musculares lisas. Mas quando eu chego na região da ampola, ele é circular interna e longitudinal externa. Tudo bem? Depois eu vou caminhando em direção ao útero, isso vai aumentando em termos de quantidade, até ficar uma parede imensa de músculo liso, porque já está dentro do útero. E lá a gente tem o biométrico, né? Então, diminui as projeções, diminui a luz, diminui os cílios, obviamente, porque as projeções diminuíram, aumenta a musculatura lisa e em direção ao útero, e basicamente é isso. Alguém lembra de mais alguma diferença que a gente falou? Acho que não. Tá, então, essa região é a região da ampola, que dos 4 segmentos é a região mais extensa, né? Em termos de extensão total dele. E a gente vai ter, então, inicialmente, uma membrana mucosa, revestindo a luz da tuba uterina, cujo epitélio é esse simples cilíndrico com células ciliadas e não ciliadas, mais uma lâmina própria. Depois a gente vai ter, lógico, abaixo dessa lâmina própria, a camada muscular, que já eu vou aumentar. A primeira camada, ela corre em sentido circular ao redor da luz. Então, é assim ao redor da luz. A segunda camada é longitudinal em relação ao comprimento do tubo, paralelo. Se o corte é transversal, como que as primeiras células da primeira camada, que é circular, vai estar cortada? Que incidência? Se o corte é transversal? Longitudinal. E a segunda camada, que é longitudinal? Transversal. Vocês vão ver as duas incidências aí. Tá. Aí a tuba, ela praticamente tem serosa. Praticamente. E essa aqui, ela tem uma subserosa muito desenvolvida com uma grande quantidade de vasos calibrosos, né? E a gente teria serosa lá no final, que é o mesotélio, mas o conjuntivo submesotelial. Tudo bem? Essa é a parede que vocês têm que desenhar. Com ênfase em quem? O que me interessa aí? Nesse tipo de membrana mucosa. Porque é uma membrana mucosa que até agora vocês não falaram, não viram, né? Dessas células ciliadas e não ciliadas. Então é isso que me interessa. A luz, várias projeções, revestidas então por esse epitélio típico da tuba, que é ciliado e não ciliado. E a lâmina própria são essas projeções bem fininhas que vocês estão vendo aí no meio das projeções principais, né? Que é da membrana mucosa, o conjunto aí. Tá. Aumentem para vocês verem as células ciliadas que vocês vão ver aí em grande quantidade. Vamos só pensar. Na primeira fase do ciclo onde manda o estrógeno e a segunda fase do ciclo onde manda a progesterona, qual delas os cílios estariam mais funcionantes em termos de batimento? Na fase estrogênica ou na fase progestacional? Progestacional. Na verdade, ele começa a bater, toda hora ele bate, né? Vamos falar isso. Mas o espermatozoide vai chegar aí após a fertilização com o pico do LH, metade do ciclo, e depois, automaticamente, o ovócito vai chegar aí, né? Tudo bem? O estrógeno sempre vai mandar, óbvio, mas é mais sob a ação da progesterona, né? De uma maneira geral, eles falam que se o estrógeno cai na menopausa, esses cílios passam a não bater mais, comparado com os cílios ativos de uma tuba com uma mulher que não entrou na menopausa. Eles falam mais do estrógeno, eles não falam tanto da progesterona. Okay? O ovócito vai migrar na tuba na segunda fase. No final da segunda fase, a partir da primeira, né? Por exemplo, os primeiros 14 dias, se a gente pensar no ciclo menstrual de 28, ele está amadurecendo. Para que você vai ter batimento ciliar aí, né? Não vai estar nem lá. Né?
Aí depois é a progesterona. E aí nessa fase vai ter fertilização. Pico do LH, tal. Então é mais funcional, não que ele não bata, ele é mais funcional nessa fase. Ok? Batendo sempre, né? Como que diferencia das glândulas seminais? Isso das glândulas seminais, nesse aumento dessa maneira, você não diferencia. Se você aumentasse e visse nesse epitélio, cílio não é de glândula seminal. Pigmento lipocrômico é de glândula seminal. Então teria que dar um maior aumento. E lá elas são anastomosadas, elas não têm essa cara mais assim, reta, enfim. Mas assim, maior aumento fica difícil mesmo. Tem que ver características, né? Pois não. E células secretoras na célula? Sim. Que tipo de célula exatamente as secretoras? Ela é chamada secretora. Aqui tem cílio, é cilíndrica, e aqui não tem cílio, que também é cilíndrica, ela é chamada de secretora. É a que não tem cílio. Ciliadas e não ciliadas, ou ciliadas e secretoras. Você pode chamar ela de não ciliada. Bem? O tipo de secreção importa? Não precisa. Ela vai secretar um líquido, que mantém essa superfície úmida, e que alimenta tanto o ovócito quanto o espermatozoide. Mas só é o óculos? Não tem essa classificação. Aliás, nem se fala quais são os constituintes do líquido que atua ou essa célula produz. Nem se fala disso, ok? Não é nem líquido, né? São vários constituintes aí. Posso seguir? Só fiquei confusa na classificação morfológica do epitélio. Eu falo de epitélio cilíndrico, células ciliadas, células secretoras, ou eu falo de células ciliadas? Você pode falar com células ciliadas e não ciliadas, ou com células ciliadas e secretoras. Eu incluo isso na classificação Sim. morfológica. Obrigada. Posso seguir? Vou seguir. Aí é a parede muscular. Se eu estiver olhando ela cortada longitudinal, essa seria a mais interna. E a transversal, a mais externa. Tudo bem? Nesse sentido, porque a tuba está cortada transversalmente. Então a circular interna, que está cortada longitudinal, né, um corte transversal, seria essa. E a longitudinal, que está cortada transversal, que é mais externa, seria essa. Então, reparem na parede dessa tuba, ok? Aí a gente viria para a subserosa, nem sempre tem essa subserosa muito desenvolvida, essa tuba tem, né? E finalmente a gente teria o mesotélio, né, o peritônio visceral, a mucerosa aí no final. Núcleos de células mesoteliais vocês podem procurar aí, ok? Tá. Um processo inflamatório da tuba é chamada de salpingite. E esse processo inflamatório pode ser agudo ou crônico. Qual que é o problema aí? O problema é que esse processo inflamatório, ele pode obstruir a luz da tuba uterina, porque todo edema causa um aumento da espessura daquele tecido, aumento daquele tecido, enfim, e acaba obstruindo aí a luz. Repare como ela está super edemaciada, né? E isso frequente, né, o sendo permanente, aí pode ser uma possível causa de infertilidade, pode propiciar uma gravidez tubária. Então tem várias patologias que podem vir aí de tuba uterina, ok? Que a gente não vai falar sobre isso, só estou chamando a atenção, ok? Tá, é a ligadura de tuba, não fala mais tromba de falópio, que é um meio de fazer esterilização, foi o que eu falei na aula passada. É muito mais fácil fazer uma vasectomia que não abre musculatura, não abre parede, não abre, do que fazer uma ligadura de tuba. Geralmente a mulher aproveita uma gestação para fazer isso, né? Ela não vai lá para a mesa de cirurgia para fazer ligadura de tuba, ok? A não ser que tenha algum problema aí no ovário, enfim, mas é muito difícil, né? Tá, vamos seguir. Passamos para o útero. O que nós vimos na aula passada em relação ao útero? Ele tem uma parede com 3 camadas. Vocês lembram disso? Eu estou falando do corpo uterino, não estou falando da cervix. Ou da endocervix e ectocervix. 3 camadas. Essa primeira camada, o número 1, voltado para a luz, que é uma membrana mucosa cuja lâmina própria tem glândulas chamadas de endometriais ou uterinas, tanto faz, a gente chama ela de endométrio. É no endométrio que o embrião se implanta, o cigoto se implanta.
Tudo bem? Em que fase? Na fase secretora, onde tem essas glândulas em intensa atividade para nutrir esse embrião. Né? Não é na fase proliferativa, que praticamente ela está se refazendo de uma fase menstrual. Né? O número 2, logo abaixo do endométrio, seria o miométrio, é músculo liso, bem desenvolvido. Vocês acham que esse músculo liso está em arranjo plexiforme, todas as incidências, ou ele tem camada organizada de circular, longitudinal, oblíqua? O que vocês acham? Plexiforme. Não tem organização em camadas. Temporariamente ele abriga aí o embrião e ele tem que expandir, né? Então muita célula muscular lisa vai sofrer hiperplasia. Pode ter hipertrofia também, mas vai aumentar o número dessas células. E a partir do momento, então, que a mulher tem o bebê e que isso para, né, esse desenvolvimento para de acontecer aí, essas células musculares lisas lançam mão de novo, então assim, vai desaparecer. Diminuir esse miométrio aí que aumentou durante a gravidez. Tá, depois do miométrio, quem que a gente tem lá no final? O perimétrio. O perimétrio é uma serosa incompleta. Tem pedaços do útero dentro da cavidade e tem pedaços do útero fora da cavidade. Eu não sei como que é o desenvolvimento embrionário fetal para explicar isso para vocês. Mas a gente chama isso de serosa incompleta. Pedaços que tem mesotélio e pedaços que não tem. Tudo bem? Muito fácil. Quem é o lance aí? É olhar o endométrio e falar, esse útero se encontra em que fase? Né? Bom, olhando para as glândulas uterinas em corte transversal ou em corte longitudinal, eu tenho mais elas retilíneas do que tortuosas, como essas que a gente está vendo aqui mais ao lado direito. Né? Então, o fato de eu ter as duas, tanto retilínea quanto tortuosa, me leva a entender que isso aí está saindo da fase proliferativa, esse endométrio, e entrando na fase secretora. Ou saindo da fase estrogênica e entrando na fase progestacional. Né? Tá. Então, a gente está vendo a parede com as 3 camadas e o endométrio mostra exatamente isso. Essa região da cérvix uterina, que é a região do endocérvix e do ectocérvix, a gente vai ver já já. Lembrem que na vagina, a ectocérvix não tem glândula. Foi isso na aula passada. O umedecimento dessa região é pela glândula da cérvix ou da endocérvix, que a gente chama de glândulas cervicais. Tudo bem? A gente vai falar já a respeito disso. Tá, vamos seguir. Não é a lâmina de vocês, mas à esquerda a gente tem um endométrio na fase proliferativa. E à direita a gente tem um endométrio na fase progestacional. Ou secretora. Então, é estrogênica ou proliferativa, secretora ou progestacional. Qual é a diferença? Vamos olhar primeiro na imagem de cima. Eu tenho poucas glândulas cortadas longitudinal, transversal, e muito conjuntivo, que é a lâmina própria. Vocês conseguem ver aí? Essa outra, quem que manda aqui? Glândula e pouco conjuntivo. Então, aumenta muito a quantidade de glândulas, elas se tornam tortuosas, elas são tubulares, ramificadas. Elas se tornam tortuosas com pouco conjuntivo entre elas ou pouca lâmina própria. Em maior aumento, a gente está vendo aí a quantidade de conjuntivo comparado com glândulas cortadas aí mais longitudinal, e aqui a glândula secretora, né, na fase secretora, quando ela está toda tortuosa, a luz toda tortuosa. Ainda tem um pouco de conjuntivo aí, mas você vai chegar um momento que quem vai mandar aí é o império glandular. Tudo bem? Tá, então nós temos as duas fases. Qual é a outra fase que não aparece aí? A menstrual. Como que seria essa fase menstrual? Seria após a progestacional, onde a parte basal do endométrio permanece e ele perde a parte funcional, que é a parte mais próxima à luz. Vocês lembram disso que nós vimos? E o sangue que é perdido aí na menstruação, ele vem daquelas artérias espiraladas. Lembra que a gente falou, né? Tá. Então a primeira chave aí é um corte histológico curado com tricrômio, que a gente já falou, né? De Omuri.
A primeira chave em negro, peraí só um minutinho aqui, que seria o endométrio, e a segunda chave em verde seria o miométrio. Olhem para as glândulas desse endométrio. Eu tenho algumas tortuosas, né? A maioria é retilínea, mas tem tortuosa. O fato de ter as duas me faz lembrar então isso. Eu estou saindo de uma fase proliferativa ou estrogênica e estou entrando no início da fase secretora ou progestacional do endométrio. Tudo bem? Falem. Eu vou te mostrar já já. É só um minutinho. Que região do endométrio seria aqui, ó? Daqui para cá, essa pequena região aqui, ó. A zona basal, né? Ou a região basal. Daqui para cá seria toda funcional. É toda perdida durante aí a fase menstrual do ciclo. Tudo bem? Tá. Aumentando o epitélio para vocês olharem aí das glândulas. Então, na verdade, a gente está olhando o estroma e a gente está olhando o epitélio das glândulas também. É o mesmo epitélio de revestimento. Qual é o epitélio de revestimento do útero? Epitélio simples cilíndrico com célula ciliada. Mas qual é a quantidade? Muito pequena comparada com uma tuba. Eu posso ter célula ciliada. Mas eu tenho célula secretora aqui, como a tuba tem? Não, porque ele vai ter glândula. Então, uma invaginação desse epitélio simples cilíndrico para a lâmina própria formam as glândulas endometriais ou uterinas. Essas células são células secretoras. Tudo bem? Deu para entender o que eu falei? Toda glândula vem de um epitélio de revestimento. Né? Tá, e agora eu vou aumentar essa região do epitélio. Então, a gente tem aí as glândulas e o tecido epitelial, se a gente for olhar, eu posso encontrar aí, nessas células cilíndricas, algumas ciliadas. Né? Claro que comparativamente com a tuba, muito mais célula ciliada a gente vai encontrar lá. Né? E a diferença da tuba é que lá no epitélio tem célula secretora, aqui a gente tem glândula, né? Não é mais célula secretora. Okay? Glândulas tortuosas nessa região, com a lâmina própria, e aquele epitélio em maior aumento a gente pode encontrar aí também. Algumas células ciliadas sem problema nenhum. E aí, novamente, para a gente olhar. Pois não. Porque a gente classifica como epitélio simples cilíndrico. Esse ciliado, muitas vezes a gente nem coloca, de tão pouco que é. As glândulas aí presentes, tortuosas ou não, só para a gente ver um aumento aí dessa região. E essas células que a gente pode ver uma ou outra ciliada. Miométrio, estou lá no finalzinho do endométrio, essa seria a zona basal dele, e o início do endométrio. Repare que é uma bagunça. Tudo que está numa tonalidade meio roxa, que não é verde, vamos falar assim, é célula muscular lisa. E essa tonalidade esverdeada é o conjuntivo, propriamente dito, associado ao músculo liso. Então não tem uma camada organizada, né? Só num arranjo, depois só em outro. Ela é toda bagunçada. O útero poder expandir mesmo e acompanhar o desenvolvimento embrionário fetal. Aí eu estou indo no finalzinho do miométrio para chegar lá no perimétrio. Tem vasos aí no meio, calibrosos. E aí eu passei um tracejado para mostrar o que seria o final do miométrio e o perimétrio aí presente. Lá no meio da bagunça da musculatura. E aí o miométrio no final com o perimétrio, que é uma serosa incompleta. Essa região não tem célula mesotelial. Mas se vocês passearem por aí, vocês vão ver uma ou outra célula mesotelial. Okay? Alguma dúvida? Bem simples. Não. Chama de perimétrio. Perimétrio. E aí você fala, mas o perimétrio é o quê? É uma serose incompleta. Não é adventícia. Pelo fato de ter uma ou outra célula mesotelial. Tá. Na lâmina que vocês vão olhar o núcleo, uma é curada por tricrômio e a outra tem HE ou HE, aí eu não lembro direito, vocês prestem atenção. Tem uma delas que tem esse tipo de tumor, que é tumor benigno. Eu não quero que vocês desenhem essa lâmina, mas eu quero que vocês olhem. Reparem que elas são muito parecidos. Um tumor que guarda características de um tecido saudável, que é tumor de músculo liso. Né? Do lado esquerdo é o miométrio saudável, do lado direito é o miométrio com esse tumor, com células tumorais. Muito parecidos.
O miométrio com o tumor, que é o leiomioma ou mioma, ele é mais celularizado, ele é mais irregular em termos de, vamos falar assim, direcionamento dessas fibras, mas é muito, muito parecido. Tá? Às vezes a gente não percebe que a gente está vendo esse leiomioma. Então todo tumor benigno guarda características, né, do tumor da onde ele assim, tecido saudável. Já o maligno não, ele perde muitas vezes essas características a ponto de a gente ter dificuldade de reconhecer, né, que vocês vão aprender aí na patologia. Aí eu falei rapidamente para vocês, quem tem mioma vai ter normalmente fibroadenoma de mama, que é tumor benigno de conjuntivo lá da mama. E são estrógenos dependentes. Tudo bem? Esses dois tumores aí. Todos benignos. Tem uma situação também, que vocês vão ouvir falar muito, que é a endometriose. Já viram isso? É endométrio em pedaços que não tem útero, por exemplo. Então, teoricamente, imagine uma parte do endométrio no intestino, ou na cavidade peritoneal. E ele tem a ação de hormônio todo mês. Porque esse endométrio ele vai variar da primeira fase do ciclo na segunda fase do ciclo. Né? Então vocês vão ouvir falar dessa endometriose também, o quanto que ela é, entre aspas, problemática. Inclusive para fertilização, né, ou para desenvolvimento de um novo embrião, ou de um embrião. Só para mostrar para vocês algumas situações. A endometriose? Tem relação? Você viu já? Não sei. Se toda pessoa que tem ovário policístico tem endometriose, eu acho que não tem relação. Eu acho. Tá? Só para, assim, recordar algumas coisas que vocês vão passar. Endometriose, leiomioma e assim vai. Né? Tá, agora a gente vai para aquela região onde o final do útero, que a gente chama de colo uterino, cujo epitélio, como que era mesmo o epitélio? Mesmo. Simples, cilíndrico. Eu posso ter célula ciliada aí, uma ou outra. Basicamente a gente fala epitélio simples cilíndrico. Né? Ele vai mudar abruptamente para estratificado pavimento não queratinizado. E essa região a gente chama de endocervix, que era o colo do útero, e ectocervix, que era a vagina. Né? Tá. Essa região, vamos lá, ela liga o corpo uterino à vagina, o corpo uterino à vagina, ela fica aí no meio. É uma cavidade reduzida que dilata no parto, porque vai ter colagenólise aí nessa região. E aí vai abrir, vai formar o canal do parto. Também não interessa nada pra gente, só como curiosidade aí em relação a essa região. Tá, vamos falar dessas glândulas mucosas da cervix uterina ou endocervix. Lembra que a ectocervix não tem uma lâmina própria, a endocervix tem. E essas glândulas, elas liberam um fluido que vai mudar de acordo com a fase do ciclo menstrual. Ora ele está mais viscoso, ora ele está mais fluido. E essa viscosidade, essa fluidez, permite ou não a passagem do espermatozoide mais fácil ou dificulta essa passagem. Tudo isso sob a ação do FSH e do LH, do estrógeno e da progesterona. Né? Então, na fase final ou gravidez, fase progestacional, luteínica, LH mudando, ou com a gravidez, essa secreção dessas glândulas é mais viscosa. Enquanto que na primeira fase do ciclo, sem a gravidez, então assim, ela é mais fluida, ela facilita mais a passagem. Né? E a gente vai ver isso aí. A junção escamo-colunar, que eu acho ruim falar, mas é o epitélio que vai de estratificado pavimento de simples cilíndrico para estratificado pavimento não queratinizado, e a imagem das glândulas cervicais aí. Tá, é desse fluido que eu estou falando, né? Que são produzidos aí por essas glândulas cervicais e que ele pode mudar a sua viscosidade. Né? Tá, o que mais que a gente pode falar? Lembra que eu falei, a musculatura lisa é da região do útero, né? Do colo, mas à medida que a gente vai passando para o ectocervix, vai deixando de ter musculatura lisa e vai passar a ter musculatura esquelética. Né? Então, vocês vão poder enxergar isso também. E ectocervix é o epitélio que a gente viu, estratificado pavimento não queratinizado. Tá, é exatamente essa região, então. Uma glândula cervical e o epitélio aqui é simples cilíndrico. E aqui, nenhuma glândula na lâmina própria e o epitélio é estratificado pavimento não queratinizado. Né?
Essa parte da vagina é umedecida pelo fluido ou pelo líquido das glândulas cervicais. Se a gente olhar a parede, né, após aí a lâmina própria, termina a musculatura lisa e vai começar a aparecer lá na vagina ou no ectocervix a musculatura esquelética. Bem simples também. Agora vamos olhando à medida que a gente vai aumentando, né, as glândulas mucosas, a secreção fluida de novo, que eu falei, o mais viscosa, as glândulas cervicais. E olha agora esse epitélio, que é da região do ectocervix. Eu sei que ele é estratificado, eu sei que ele é pavimentoso e sei que não tem queratina. Mas uma coisa chama muita atenção aí nas células epiteliais. O que é que eu estou falando? Hã? Ele é estratificado, pavimentoso, não queratinizado. O que mais? Esporada. Vocês conseguem ver isso? Isso aí, o citoplasma dessas células é abarrotado de glicogênio. Então eu não vejo, você tem que usar corantes específicos para ver açúcar. Isso aí é um tricrômio. O HE aparecia buraco também branco nas células. Né? Eu teria que usar um PAS hematoxilina, um azul de álceo para ver esse glicogênio. Para que será que tem esse glicogênio aí em grande quantidade? Exatamente. Ele é a fonte do metabolismo de bactérias que vivem aí tranquilamente nessa região para deixar esse pH ácido. Né? Então nós temos isso aí. A mucosa com muito estrogênio é a primeira fase do ciclo. O epitélio armazena uma grande quantidade de glicogênio, olha ele aí. E ele é a fonte para a flora bacteriana do local produzindo ácido lático. E aí o pH fica ácido. No momento em que eu perco o estrógeno, quando que vai perder mesmo? A menopausa. Então o que acontece? Vai faltar esse glicogênio, não tem como descer esse pH, não tem como ele ficar ácido como uma forma de proteção, e ele vai se tornar mais alcalino, mais propício ao aparecimento de infecções. Isso é uma forma de proteção. Aí a gente pensa, nossa, mas o espermatozoide é jogado aí. Como é que ele não é destruído? Lembra que toda aquela produção das glândulas tem constituintes que fazem ou tornam o espermatozoide resistente a mudanças de pH. A gente falou sobre isso. Né? Então não tem problema nenhum essa falta de resistência aí. Né? Então só para mostrar que a gente vê esse epitélio todo esburacado, todo branco. Então se eu olho isso aqui, que fase que eu posso pensar dessa fase do ectocervix pensando em ciclo menstrual? Ele está mais na primeira fase ou mais na segunda fase? Mais na primeira, andando estrogênio aí, um pedaço. Né? Tá, vamos seguir. Só para a gente recapitular tudo que foi falado, porque a apresentação das lâminas termina aí. A menstruação é um indicador externo desses eventos que estão acontecendo aí e a presença junto de todos esses eventos da hipófise e do hipotálamo. O que é isso aqui? O hipotálamo produzindo os fatores de liberação do FSH e do LH, ou das gonadotrofinas, né? E a hipófise, as células basófilas lá na hipófise, produzindo o FSH e o LH sob a ação desses fatores estimuladores. Tudo bem até aqui? Esses fatores estimuladores são jogados no sistema porta, no primeiro plexo de capilar, que a gente vai ver lá quando falar de hipófise. Né? Tá. Uma vez, então, atuando esses FSH e LH nos ovários, ovário púbere, não é o pré-púbere, o que vai acontecer aí que o autor está mostrando? A produção de hormônio esteroide, estrógeno e progesterona. Como que era essa história mesmo? Como que eu produzo estrógeno lá no ovário? É a célula da teca interna, que tem a maquinaria interna para produzir a androstenediona, e as células granulosas murais para converter essa androstenediona em estrógeno. Tudo bem? Ele produziu estrógeno e jogou no sangue. E a progesterona? Quem produz? O corpo lúteo, basicamente. O que restou do, vamos falar assim, do folículo terciário quando o ovócito foi liberado. Tudo bem? O estrógeno manda na primeira fase do ciclo menstrual, se a gente pensar ele, o clássico, com 28 dias. Então, a primeira fase é estrogênica, a segunda fase é progestacional. A primeira fase está mandando o FSH, a segunda fase está mandando o LH. Luteínica, que eles chamam, né? Bem, tudo bem? Tá.
E aí, o estrógeno, mais o estrógeno, vai atuar sobre o sistema genital feminino, mantendo ele, na sua totalidade, a funcionalidade, e outros órgãos-alvo. Por exemplo, onde que o estrógeno pode mudar? Esse ósseo. Evitar osteoporose, que a gente já viu, e assim vai, né? Tá. Isso não sustentou, o corpo lúteo desapareceu, o LH diminuiu, a progesterona também, vai voltar de novo um novo ciclo, né? E aí o início de um novo ciclo é a menstruação, começa tudo de novo. Na verdade, quando a gente fala começa tudo de novo, porque tudo está sendo preparado para receber um novo embrião todo mês, né? Se isso não acontece, o ciclo se repete, né? Tá, então vamos lá. Os ovários têm duas grandes funções, produzir o ovócito 2 e os hormônios, que a gente já viu. Sob a ação de quem que eles fazem isso? Do FSH e do LH, que são chamados de gonadotrofinas, ou hormônios gonadotróficos, produzidos pelas células basófilas da hipófise, né? E aí, para ela produzir, tem que ter a liberação do fator liberador de gonadotrofina, ou do FSH e do LH, que os neurônios neurosecretores, lá do hipotálamo, produzem esses fatores de liberação e jogam isso no na primeira rede de capilar do sistema porta, né? Da mesma maneira que tem estímulo positivo, tem um negativo. Eu posso ter fator inibidor de gonadotrofina. Um aumento de estrógeno pode fazer inibição, feedback negativo para impedir a liberação desses fatores. Então é isso que a gente vai discutir na aula do sistema endócrino, como eu mostrei da testosterona, não sei se vocês lembram, né? Posso seguir? Vamos lá. O feedback sempre vai existir, controlando aí tanto o fator de liberação quanto a liberação do FSH e do LH, né? Olhem os gráficos. Um ciclo de 28 dias, que é o padrão, e o 14º seria metade do ciclo. Como que o autor está mostrando a fase estrogênica e a fase progestacional? Aqui manda o FSH e aqui manda o LH. Vamos pegar os mais fáceis inicial para a gente entender. Na fase estrogênica é quando o estrógeno está mudando, primeira fase, né? E a progestacional é a segunda fase, quando a progesterona está mudando. Isso aqui a gente entende, né? Olha aquele núcleo cervical, lá das glândulas cervicais do endocérvix, que acabam também lubrificando o ectocérvix. Sob a ação do FSH ou do estrógeno, vai aumentar e ele é fluido. Depois da segunda fase, ele é mais viscoso, manda aí a progesterona, né? Olha o endométrio se preparando na segunda fase com as glândulas endometriais tortuosas, produzindo uma grande quantidade de secreção, e as artérias espiraladas, Henrique, que você não tinha entendido, elas vou falar assim, se restabelecem, porque o sangue foi perdido, elas foram perdidas também durante a menstruação. E para que elas servem? O que vocês acham? Que tem que ter aí uma alta vascularização com a presença dessas artérias espiraladas? Espiraladas porque elas são todas enroladas. Nutrir e aquecer, né? O aquecimento também do cigoto, aí, do blastocisto, enfim, é dado para esse sangue, né? Então a nutrição e também aquecimento. Tá, isso aqui não se sustenta, não tem aí a fertilização, o corpo lúteo se desfaz. Isso aqui é perdido, a zona funcional, e volta a ser o que tinha só na basal, com a menstruação. Então, o sangue perdido das artérias espiraladas, o sinal é a menstruação. São dessas artérias que esse sangue vem, no momento que o endométrio se desfaz, né? A zona funcional. Entendeu? E aí o endométrio começa tudo de novo, a de novo produzir a zona funcional, tanto com seu epitélio de revestimento, as glândulas endometriais uterinas, e nova aí, porque vai ter produção de vasos, novas artérias espiraladas, né? E vamos lá para a temperatura. A temperatura na primeira fase do ciclo é a temperatura corporal, e na segunda é uma temperatura um pouco mais elevada. Tem muita gente que faz fertilização, métodos de fertilização, não ainda in vitro, mas a mulher mede a temperatura corporal, nesse sentido de falar, a temperatura aumentou, então é o momento agora da gente fazer um encontro aí especial para ver se vem um embrião, né, ou se tem um embrião, tudo bem? Por causa dessa temperatura aí que é medida, né?
Tá. Falando de gráfico, vamos lá. A fase estrogênica é chamada de fase folicular. A fase progestacional é chamada de fase lútea ou luteínica, por lúteo. Aqui manda o FSH, aqui manda o LH. O pico de LH, que é em torno do 14º dia, faz com que aquele folículo terciário de Graaf, escolhido, 1 ou 2, geralmente é 1, faz com que o ovócito complete a sua primeira divisão meiótica, saia da prófase 1, vai para a meiose 2 e pare em metáfase 2. E aí ele é liberado do ovário, vamos falar assim, nesse período. O que ficou, que não foi embora com ele, vira corpo lúteo, que a gente já viu, diminuindo aí a cavidade antral. Isso o estroma entra dentro dele, que a gente viu também. O endométrio está se preparando para receber um futuro embrião aí, sendo que esse ovócito vai para a tuba, toda aquela história. E pode ter um encontro com o espermatozoide na região do segmento da ampola, né? Então o corpo lúteo fica lá presente até ver se isso acontece. Não aconteceu o encontro, o que vai acontecer? O corpo lúteo se desfaz, primeiro vira corpo álbicas, depois se desfaz, e aquele ovócito, ou aquele espermatozoide que pode ter até chegado lá, mas não fertilizou nada, eles se desfazem, né? Bem? E aí tudo começa novamente, né? Aí esse ovócito cai 2, parado em metáfase 2, ele não encontrou o espermatozoide, ele vai morrer nessa fase. Nunca completou a sua meiose, né? E encontrou o espermatozoide, ele completa a sua meiose, né? E aí ele vai agora transportar todo esse DNA, na verdade ele vai receber o DNA do espermatozoide para formar um novo embrião. No ser humano, como que é essa entrada do DNA do espermatozoide? Só entra a cabeça, ou entra a cabeça, cauda? Como é que é essa história? Entra a cabeça, a peça intermediária e cauda destruída. Mas se a peça intermediária entra, por que as mitocôndrias são de origem materna? Porque elas são destruídas. Elas não permanecem. Todas as nossas mitocôndrias são de origem materna. Então, todas as doenças mitocondriais vêm da mãe. Né? Eu acho que a biologia celular falou a respeito disso. Né? Tá, vamos lá. A fase folicular influência do estrógeno, a fase luteínica influência da progesterona. Né? Claro que eu tenho um pouquinho de progesterona na fase folicular, claro que eu tenho um pouquinho de estrógeno na fase luteínica. Né? Só para mostrar aí. Olha o muco da glândula cervical. Um muco de grande quantidade, mas baixa viscosidade. Depois, na fase progestacional, um muco com grande viscosidade como uma forma de proteção. Né? Então, só para mostrar os espermatozoides podendo nadar no fluido cervical, um muco cervical mais fluido, e no momento em que ele se torna mais viscoso, seria uma barreira para ele. Porque, por exemplo, já ocorreu uma fertilização nesse sentido. E aí a secreção das glândulas endometriais, a gente vai vendo aí as artérias espiraladas sendo formadas. Eu não sei porque que não está mostrando tudo, mas tudo bem. A gente voltando aqui, na fase, vamos falar assim, estrogênica, ou a primeira fase do ciclo, é aquela onde as glândulas estão retilíneas, pensando em endométrio. E a fase secretoro-progestacional, onde as glândulas estão tortuosas, super secretoras. Né? Ele deveria mostrar aí, o desenho não está mostrando. As artérias espiraladas aparecem ou se desenvolvem na fase progestacional, porque lembra que na fase estrogênica elas são destruídas ou perdidas lá na menstruação. Então, nessa fase que a gente vai ter um monte de artéria espiralada, na fase progestacional. Né? E foi aquilo que eu falei para vocês, é nessa fase que as células do estroma, lá, na verdade do estroma não, né? Do conjuntivo, tá até errado isso aí, sofrem a decidualização. Lembra que eu falei? Se tem a implantação embrionária, por que que o bebê, ou o futuro embrião, o cigoto, o blastocisto, enfim,
não invade o meu método? E tem a formação da vesícula, né? A gente tinha falado. Não é estroma ainda, tá? Que é conjuntivo mesmo. E aí a gente tem vários tumores. Olha lá, tumores de células da granulosa. A gente está falando de tumor de ovário. Vários. A morfologia dele, a microscopia de luz e a macroscopia, né? Vocês vão ver mais pra frente. A endometriose, que eu tinha falado anteriormente, é ter endométrio em local fora do útero, né? Que a gente vai falar, vocês vão ouvir falar a respeito disso. Pensem nesse pedaço de endométrio fora sofrendo mudança cíclica todo mês, porque ele também vai sofrendo, né? Isso é causa de infertilidade ou difícil gravidez, né? Olhem o adenocarcinoma endometrial, a gente olha isso e fala que é útero, difícil, né? Só para vocês verem a imagem. À medida que vocês vão entrando na patologia, vocês vão ver vários exemplos de adenocarcinoma. Um câncer cervical, um pedaço da ectocervix, a endocervix não ficou aí presente. Câncer de colo de útero, né? Quando a gente vai lá para o Papa Nicolau, o médico raspa essa região para ver se tem alguma célula transformada. E aí o Papa Nicolau tem 1, 2, 3, eu mostrei isso no primeiro dia de aula, que é desse exame que faz. Tudo bem? Hoje em dia, tem uma vacina, na minha época não existia isso, que os meninos e as meninas tomam essa vacina contra o HPV, não sei se vocês chegaram a tomar isso, né? Para prevenir a infecção de vírus e causar vírus que causam esse tipo de câncer de colo de útero, né? Melhorou muito isso aí com o aparecimento da vacina, né? Desenvolvimento. E aí a gente finaliza, né? Então, olhem agora, e aí vocês ficam à vontade qual ângulo vocês querem olhar, porque eu acho que a mais trabalhosa é o do ovário maduro, no sentido de procurar os vários folículos ovarianos. Mas quem quiser olhar em qualquer uma das lâminas, à vontade, né? Tem bastante tempo aí, são praticamente 4h30, dá pra gente ver bastante coisa, quem tiver dúvida, ok?